Olá, a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje nós iremos falar qual é o maior benefício da oração. Você sabe qual é o maior benefício da oração? Acompanhe comigo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração. Dentro desse tema tão importante do maior benefício da oração, nós devemos compreender o que é oração. A oração, ela é um diálogo com Deus. E muito além disso, como eu já falei em diversos vídeos nesse canal, a oração ela é um dos tripés do crente. É o fundamento, é a base, é um dos elementos que sustenta o crente, junto com a palavra, junto com o jejum. São elementos essenciais que devem estar presentes na vida do crente. E nesse vídeo nós iremos falar sobre a oração, conforme a direção do Espírito Santo no meu coração. Como eu falei, a oração ela é um diálogo, é uma conversa com Deus. Nós devemos deixar de lado, quebrar o paradigma de ver a oração como apenas um pedido, como algo que nós usamos para nos aproximar de Deus, para pedir algo. Muitas pessoas, nós vemos as pessoas, ao verem uma pessoa que busca, que ora, um homem de Deus, uma mulher de Deus, apresentar os seus pedidos diante dessas pessoas. Ora por mim em tal causa, em tal situação. Mas nós sabemos que a oração não é apenas um pedido. A oração, ela deve ser algo exercido no cotidiano, no nosso dia a dia. Não que eu falo do sentido da oração de você não possa pedir ajuda de alguém para orar em uma causa. Mas essa causa deve estar juntamente com você orando junto com essas pessoas. Porque nós sabemos que a união dos irmãos, como igreja, como corpo de Cristo, faz uma grande diferença em uma situação de dificuldade. Mas nós devemos entender que a oração, ela vai muito além do que pedir, do que apresentar pedidos a Deus. Porque Deus não é um garçom que você apresenta a Ele o que quer. Muitos querem apenas os benefícios que Deus pode oferecer, mas não querem estar na linha em que Deus determina, obedecendo os seus mandamentos. Porque Deus ensina, Jesus Cristo mesmo ensina nessa palavra, que é de Deus, que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E dentro disso, quem ama a Deus, obedece os seus mandamentos. E dentro disso, encaixa-se a oração como um diálogo, uma conversa, algo que nós devemos exercer no nosso dia a dia. Nós não conseguimos ter uma conversa fluida com alguém que nós não conversamos diariamente, nós conversamos cotidianamente. Mas uma pessoa que você conversa diariamente, tem aquela intimidade, com certeza o papo vai fluir, a conversa vai fluir. E assim não é diferente no nosso relacionamento com o Senhor. Quando nós verdadeiramente exercemos essa prática da oração, dessa conversa com Deus em todos os momentos da nossa vida, nós temos então a intimidade, o relacionamento de comunhão com o Senhor. E é sobre esse tema, sobre a oração, que nós iremos falar no vídeo de hoje. E além disso, o maior benefício na oração, na vida do crente, de qualquer pessoa. Então nós temos dentro de toda a Bíblia o maior exemplo em todos os aspectos de como devemos nos conduzir, que é o de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele não apenas nos ensina a orar, como ele também nos dá o exemplo da oração. Em todos os momentos, em diversos momentos da sua vida, Jesus orou no seu batismo, antes de encontrar os 12, na transfiguração, na cruz, no Getsemane. Então, em diversas ocasiões, Jesus orou. E ele nos dá o exemplo do que devemos fazer, da conduta que o crente deve ter na sua vida diária. E dentro disso, nós já vamos para o texto base que o Espírito Santo de Deus colocou em meu coração, que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 11, versículo de número 13. Que diz assim: se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais os dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que o pedirem. Em Marcos e em Mateus, a tradução que o Evangelho vai trazer de Marcos e de Mateus é: o Pai Celestial dá boas coisas aos que lhe pedirem. Aqui, Lucas é mais enfático. Dentro dessas boas coisas, qual é a melhor coisa? O Espírito Santo. E aqui neste versículo nós temos o clímax, o resultado, o fim, o ponto mais alto do ensino que se encontra neste capítulo de número 11. Aqui, se você for ler, eu não vou ler para não ficar muito cansativo,
Lá do versículo 1 ao 13, Jesus Cristo nos está ensinando sobre a prática da oração. Um dos seus discípulos, ao ver Jesus orar, ele vai pedir: Jesus, nos ensina a orar, assim como João ensinou os seus discípulos. Ele viu, talvez escutou a oração de Jesus e viu que ali tinha algo diferente. Ele não orava como os fariseus, como os escribas, como os mestres da lei, mas era algo profundo, não repetições, não algo mecânico, que a pessoa apenas falava sem se concentrar, sem saber o que estava dizendo. Mas Jesus, ele vai se expressar de uma maneira íntima com o Pai, de maneira íntima com Deus. Então Deus vai trazer a oração do Pai Nosso. O modelo padrão é uma estrutura que nos ensina como devemos orar. E ele então vai dizer para esse discípulo que o perguntou, para os seus discípulos: quando orardes, dizei assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Nós vemos que o início da oração, dessa estrutura, desse modelo padrão, Deus começa não com um pedido, mas glorificando a Deus, dando o devido louvor, a devida honra ao Pai Celestial. E é assim que nós devemos iniciar a nossa oração, não com pedido, mas glorificando e exaltando ao Senhor, aquele que é digno, dando a honra que é devida ao Pai Celestial, ao Deus Criador dos céus e da terra. E ele continua: santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Em apenas essa pequena frase, nós temos algo muito amplo, uma visão que abrange diversas coisas que nós poderíamos falar nesse vídeo. Mas eu vou tentar simplificar de maneira bem rápida. Venha o teu reino, o reino de Deus, a expansão do reino nesta terra, que vai alcançar almas, expansão do reino, que o reino de Deus possa crescer, almas venham a ser alcançadas. E essa tarefa está direcionada a mim e a você. Nós não fomos libertos, nós não fomos chamados, nós não fomos resgatados das trevas para apenas ficar numa zona de conforto, mas para anunciar o Evangelho, para proclamar o amor que nos alcançou. Esta maravilhosa graça que nos alcançou, que está disponível a todas as nações, a todas as etnias, independente de raça, sexo, cor, a todos, porque o Evangelho ele é universal, a todos que aceitarem, crerem em seus corações, que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e ressuscitou no terceiro dia, para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna. Pagou alto preço na cruz, pelos meus e pelos seus pecados. E é isso, o significado: venha o teu reino. E nós vemos que aqui nós temos uma simplificação. Lucas, ele resume essa parte da oração. Nós vemos que em Mateus nós temos uma oração mais aberta. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita, lá em Mateus, a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus nos céus. Os anjos o adoram de dia e de noite, sem se cansar, e se alegram na presença de Deus. Que essa vontade seja feita na terra, em que nós temos a sede de fazer a vontade de Deus, de glorificar ao Senhor. Esse é o significado de seja feita a vontade de Deus nesta terra. E muito além disso, que nós possamos colocar a direção das nossas vidas nas mãos do Senhor. Que cada passo que nós dermos possa ser direcionado por Deus, que possa ser conforme a vontade de Deus. E tudo que nós façamos aqui seja para a honra e glória do Senhor. E ele prossegue. Jesus, com o modelo padrão da oração para o seu discípulo: dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Dai, algumas traduções, ou Mateus ou Marcos diz: dai-nos o pão nosso de cada dia. Aqui nós vemos que depois de exaltar o nome do Senhor, louvar o nome de Deus, que possa vir o reino de Deus, que seja feita a vontade de Deus, não a nossa, nesta terra, assim como é feita no céu. Aqui nós vamos então para a segunda parte da estrutura dessa oração modelo, que são as necessidades básicas, minhas e sua, o pão nosso de cada dia. E esse pão que vai muito além dessas necessidades físicas, do alimento que é necessário para o nosso dia a dia, que nos mostra a dependência de Deus nas coisas mais simples, nas coisas mais básicas, que eu e você precisa, que o ser humano precisa. Este pão que significa também um pão espiritual, a palavra de Deus, que eu e você precisamos todos os dias.
Todos os dias precisamos deste alimento que vem do céu, do renovo, da palavra que se renova a cada dia em nossos corações. Assim como Deus entregou para o povo, seu povo, Israel, no deserto, o maná que era fornecido por Deus todo dia. Todo dia. E ali eles não podiam guardar aquele maná para o dia seguinte, porque se eles guardassem no outro dia, aquele maná estava estragado. E ali Deus estava ensinando um princípio de dependência para o homem. E aqui nós vemos nessa oração modelo de Jesus Cristo a dependência que nós devemos ter do Pai Celestial, no pão nosso de cada dia, todos os dias, na necessidade tanto espiritual como física. E Jesus nos mostra, nos ensina dentro dessa oração modelo o que devemos buscar todos os dias. E ele prossegue: perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. Algumas traduções dizem aqueles que nos têm ofendido. Então nós vemos que tem uma condição para que nós possamos querer receber o perdão de Deus nos nossos pecados, se todos nós nessa terra somos pecadores. Não há um justo sequer. Precisamos e necessitamos do perdão de Deus diário, dessas fraquezas que nós temos. Mas nós não podemos querer um perdão se nós não perdoamos aquele que nos ofende, se nós não perdoamos o nosso irmão. Jesus Cristo ensina os seus discípulos com a parábola do credor incompassivo, que o seu senhor, o seu chefe, tinha uma dívida a receber desse credor incompassivo, que era 10.000 talentos. E quando ele chama o seu credor para acertar a sua dívida, e esse credor não tinha como pagar, então o seu senhor vai querer vender sua família para pagar a dívida, que era assim que era feito. Quando a pessoa não tinha o recurso para pagar, arcar com a sua dívida, ele então era vendido como escravo, ele e sua família. Então esse credor ele vai se ajoelhar, vai se humilhar diante do seu senhor, pedindo perdão, pedindo misericórdia, compaixão, que ele iria pagar de alguma forma. Então o seu senhor, muito com dó do credor, ele então perdoa a sua dívida. E aí, então esse credor sai dali muito alegre, mas ele vê um seu servo que devia 100 denários. Ele acabou de ser perdoado 10.000 talentos, que ia muito além de 100 denários, que se correspondia a 100 dias de trabalho. E ele então vai sufocar, vai aprender, paga o que me deve, vai agredir o seu servo, sendo que ele tinha acabado de receber um perdão de uma dívida imensa. Então os seus conservos vão olhar e vão se indignar, se entristecer com aquela situação. E vão para o senhor daquele credor falar o que ele tinha feito. Então o seu credor vai chamá-lo, pega-o, prende-o, porque ele não viu o princípio que acabou de ser recebido sobre a sua vida, de compaixão, de perdão. E assim somos eu e você. Nós temos, eu e você, uma dívida muito grande do pecado, eu e você com Deus. E nós, através do sangue precioso derramado na cruz do Calvário, tivemos os nossos pecados perdoados, apagados. E uma dívida tão grande, mas nós não conseguimos perdoar aquelas pequenas ofensas que recebemos, talvez, do nosso próximo, do nosso irmão. E aí nós temos um ensino muito grande dentro desta oração modelo de Jesus Cristo, que nós devemos sim perdoar aquele que tem nos ofendido. Assim, para que possamos receber o perdão de Deus, que nossa dívida é muito maior, o nosso pecado, e nós somos pecadores. Então Jesus Cristo continua nesta oração padrão. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui nós vemos que a tentação, ela bate na porta todos os dias, da minha e na sua vida. Nós, pecadores, que somos corruptíveis. E nós precisamos dessa necessidade diária, desse fortalecimento que vem de Deus. E aqui nós vemos em uma oração modelo, padrão, uma estrutura simples que nos direciona a todos os dias buscarmos a face de Deus, o diálogo com o Senhor, a oração, as necessidades que nós temos. Primeiro, glorificando ao Senhor, não apenas chegando com um pedido, porque nós devemos primeiro chegar com louvor, com adoração ao Senhor. E aí nós temos então as necessidades básicas, as mais simples. E aí então, pelo fortalecimento para vencermos as tentações. E nós vemos dentro deste ensino de oração o exemplo perfeito de Jesus Cristo. Não apenas em um ensino, mas na prática do que ele realmente veio fazer e cumprir nesta terra.
E aqui nós vemos ao longo deste capítulo, do capítulo de número 11, Jesus ensinando sobre a oração. E ele vai em seguida, dentro desse mesmo ensino da oração, trazer uma parábola do amigo importuno, que chegando um amigo seu durante a viagem, um homem chegou na sua casa durante a viagem, e ali um amigo durante a viagem, e ele vai na casa do seu vizinho, na verdade é o seu vizinho, pedir um pão para que ele pudesse fornecer ao seu amigo que chegou de viagem, à meia-noite. E ali era costume naquela época, devido ao calor, as pessoas fazerem viagem durante a noite. E ele então vai no seu vizinho, durante a noite ali eles tinham costume, as casas mais simples, de toda a família deitar num cômodo e se embrulhar e trancar a porta. E esse amigo vai responder: não me incomodes, a porta já está fechada, os meus filhos estão comigo na cama, então não posso levantar-me para lhe dar o pão. E Jesus Cristo, ensinando sobre essa situação, ele diz para os seus discípulos que se aquele amigo não levantasse por causa da amizade que ele tinha com aquele seu vizinho, mas devido à importunação, daquela insistência do seu amigo para pedir aqueles 3 pães, ele iria então levantar por causa da importunação. E o que Jesus Cristo está nos ensinando é que mesmo uma situação humana, na importunação de um pedido, esse amigo iria fornecer a necessidade daquele seu amigo, daquele vizinho, desses pães, quanto mais o Pai Celestial. Jesus vai nos ensinar e nos fala: pedi e vos será dado, buscai e acharei, batei e se abrirá a vós. Ele nos dá a certeza que quando nós oramos e buscamos ao Senhor, apresentamos as nossas necessidades diante do Senhor, nós teremos a certeza que iremos receber aquilo que apresentamos diante de Deus. E ele continua dentro deste ensino, trazendo: pois quem pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, a porta se abrirá. Qual filho dentre vós, qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? E aqui, dentro deste ensino, mais uma vez Jesus ensina sobre a oração, sobre o que devemos fazer. Porque quanto mais nós, eu e você, seres humanos, pecadores, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial nos dará aquilo que nós o pedimos e apresentarmos diante dele. E aqui nós chegamos então no versículo que nós lemos, que é o texto base do nosso vídeo. Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. E aqui nós temos então a resposta. Qual o maior benefício da oração? Qual o maior resultado da oração? É o Espírito Santo de Deus. Nós vemos que lá no Evangelho de Mateus e Marcos, eles dizem boas coisas. E aqui nós temos Lucas sendo bem específico, o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o maior benefício que eu e você, seres humanos, possamos receber do Pai Celestial. A oração, na nossa oração, o maior resultado que podemos ter é o Espírito Santo. O Espírito Santo que nos fortalece, que nos revela o Pai, que nos revela o plano salvífico de Deus que se concretizou em Jesus Cristo. E aí você pode se perguntar: mas por que o Espírito Santo é o maior benefício da oração? Por que o Espírito Santo é o maior resultado da oração? Por que o Espírito Santo é o maior fim que nós possamos alcançar de uma oração? Eu vou apresentar apenas 4 razões, porque as razões são óbvias para que nós possamos compreender que o maior resultado que nós podemos ter é o Espírito Santo. Primeiro, ser testemunhas de Cristo. Jesus Cristo, antes de ser ascendido aos céus, ele deu uma ordem aos seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que sejais revestidos de poder, para que sejais minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Então nós temos a capacitação do Espírito Santo para sermos testemunhas de Cristo, para refletirmos o brilho de Jesus Cristo, para sermos o exemplo, a imagem de Cristo nesta terra, para que vidas possam ser alcançadas. Segundo, capacitação para o chamado, como eu acabei de falar neste versículo. Ficar em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. O poder que vem do Espírito Santo. A capacitação que vem do Espírito Santo para o chamado que temos
eu e você, para proclamar o Evangelho, para fazermos parte desta grande obra que é anunciar o Evangelho do Reino. Terceiro, selo da salvação. Paulo vai nos ensinar que o Espírito Santo é o que testifica com o meu espírito que somos filhos de Deus. Nós temos a certeza da salvação através da testificação do Espírito Santo no meu e no seu coração. Davi, quando pecou, ele ora a Deus: Senhor, não retire de mim o teu Santo Espírito. Torna a trazer alegria da tua salvação. Porque o Espírito Santo no meu e no seu coração, ele nos dá a certeza da salvação. Ele nos dá a certeza daquilo que nos aguarda no reino de Deus. Quarto benefício de termos o Espírito Santo. Fruto do Espírito. O fruto do Espírito, em Gálatas 5, nos diz que é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a bondade, a benignidade. Tudo isso, a paz, o autocontrole, tudo isso é fruto do Espírito Santo. E nós temos diversas outras razões para que o Espírito Santo seja o maior benefício da oração. É tanto que Lucas escreveu no versículo base do nosso vídeo de hoje. Eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. Que você possa compreender que a oração não é apenas um instrumento de pedido, de apresentar a Deus a sua necessidade. Mas muito além disso, é um relacionamento, é um diálogo com Deus que você, eu e você, devemos exercer todos os dias da nossa vida, do nosso cotidiano, diariamente, este relacionamento de comunhão com o Senhor. E que a graça e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na minha e na sua vida. Amém.